Mateus 7. Mateus 7, verso 24. É um texto conhecido, né? Bastante conhecido. Nós, aliás, que nós temos trabalhado aqui no tema família firmada na rocha. Amém? Vamos lá. Diz assim, Jesus, tá? Que é Jesus falando. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos orar, vamos ver só até aqui. Pai, quero bendizer a Ti pela graça dessa noite, por essa família, Pai, que se reúne neste lugar, por aqueles que o Senhor tem acrescentado, Pai, eu louvo a Ti, porque esse é o trabalho pelo qual o Senhor nos constituiu, para, Pai, sermos instrumento do Teu amor, para todo aquele que aqui chegar, com certeza, necessitando, Pai, de um amor, de um abraço, de um beijo, meu Senhor, de uma declaração, Pai, que vem da parte do Senhor. Isso é a Tua igreja, uma igreja que faz a diferença nesse século que nós estamos. E se cumpra, meu Senhor Deus, tão somente o Teu querer neste lugar. Hoje, Pai, estamos diante da Tua palavra que liberta, a palavra poderosa, meu Deus, que tem feito a diferença nos nossos lares, na nossa casa, Pai, nas famílias, meu Senhor, pela qual tem aberto a porta para que a Tua palavra possa se fazer guarita. Por isso, muito obrigado. Nessa noite, meu Deus, ministra conforme seja a Tua vontade. Estamos aqui receptivos, Pai, ouvintes da Tua voz, para que o poder do Teu Espírito se manifeste essa noite e se cumpra tão somente o Teu querer, meu Deus. Nós oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, Provérbios 24, 3 diz assim, Provérbios 24, 3 diz: com sabedoria se constrói. Vamos lá ler comigo? Vamos saber se vocês estão acordando. Com sabedoria se constrói, e com discernimento se consolida. Olha aí, Provérbios. Mas se você está precisando de uma palavra de Deus, muitos têm procurado aí nos YouTubers da vida, né? Mais fácil está ali na nossa mão, é o celular, a internet. Mas faça o seguinte, vamos voltar aos tempos antigos. Abra as Escrituras. Ela não tem problema de falhar a internet. Ela não tem problema de ser, ela de falha na sua constituição. Leia Provérbios. Provérbios, amados, é um livro maravilhoso, constitui ali sabedoria de vida. Não abandonemos a palavra de Deus. E Provérbios, amados, ele diz isso: com sabedoria se constrói uma casa, e com discernimento, tá certo? Ela se consolida. Consolida vem de sólido. Mas nunca eu vi tanto uma família ser bombardeada no tempo que nós estamos com hoje. E ela, amados, está sendo bombardeada de uma forma muito sutil, de uma forma, amados, que nós não percebemos. Amados, vocês já na casa de vocês tem móveis, com certeza, né? E alguns móveis de vocês, provavelmente nós moramos aqui, digo, interior, né? Principalmente a região que tem muito cajueiro, dá muito cupim. E, amados, você já viu um móvel atacado por cupim? Quando você vai perceber, você já perdeu o móvel. Já prestou atenção? Porque como é que o cupim trabalha? Amado, trabalha por trás das cortinas, sorrateiramente, escondido. Ele trabalha, amados, ele entra, faz uma fissura que você não percebe, e ali ele faz caminho e chama a tropa dele. E aí, amados, ele começa a fazer aquela obra de destruir, de consumir a madeira por dentro. E aí ele consome por dentro, vai consumir por dentro. Amados, quando vem se manifestar, tá? Esse consumo da sua madeira, essa destruição, já era. Você pega, você lembra aquelas portas que está lá, essas portas de Paraná, que chamam Paraná hoje, misericórdia. Aquilo ali, amados, é um biscoito wafer, recheado, madeira fraca. Eu comprei uma para mim em Fortaleza, porque a outra papocou também. Aí eu fui, comprei outra porta, instalei e coloquei. Ela saiu lá desse prédio, no apartamento,
Quando eu passei agora, a última vez que eu fui lá em Fortaleza, eu passei pela rua onde ela morava, tinha um apartamento, a porta que eu comprei estava lá fora. Já foi, os cupins já deram outra. Tem que passar aquele ginocupim, tem que fazer um revestimento, pega a agulha, tira ali um pouco do líquido e aplica dentro da madeira ali, para ver se contém esse bichinho. Amados, Satanás é como um cupim. Ele trabalha sorrateiramente. Ele trabalha mais de modo que você não possa perceber, e quando você vai perceber, amado, o negócio já está experimentado. Ele já destruiu. Ainda, eu estava ontem mais ministrando lá na vigília, aquilo que Deus me deu uma percepção. Satanás está fazendo isso na igreja. Ele está, amado, agindo como um cupim. E a gente às vezes não percebe porque a gente está cantando, está louvando, está dando a Deus, mas o cupim está trabalhando. Ele está enfraquecendo a igreja. Ele está enfraquecendo, amado, de um modo, amado, que quando se percebe, a igreja já não é mais a igreja do Senhor Jesus, é a igreja desse século, é a igreja adornada de tudo do bom e do melhor, amados, mas é uma igreja onde o Espírito Santo não habita mais, porque está cheio de cupim. É uma igreja oca, é uma igreja, amados, que a madeira está fragilizada, e, amados, trazendo isso para o nosso contexto que estamos trabalhando, a família está assim também. Quando a gente vai perceber, os filhos já se foram. Quando a gente vai perceber, amado, a casa já está caindo, desmoronando. Eu me lembro, amados, de um amigo meu que trabalhava comigo, ele era fiscal lá do terminal de Siqueira, eu trabalhava juntamente com ele na mesma empresa de ônibus, e ele disse: rapaz, esses cupinhos, rapaz, esses bichos é desgraçado mesmo. Eles trabalham, ninguém vê eles. E aí um dia eu estava sentado lá em casa assistindo televisão no meu sofá e tinha uma estante, e a televisão estava na estante. E de repente eu assistindo e eu comecei a ficar tonto. Eu digo: rapaz, que foi que eu comi? Eu estou tonto e vendo, eu balançando assim. Eu achava que ele é que estava, né, tonto. Só, amado, quando ele percebeu, era a estante. Já estava se balançando. Quando ele correu, não deu tempo de chegar, o bicho desabou. Por quê? Porque uma parte da madeira lateral o cupim comeu. E aí ele fragilizou aquela madeira, não percebeu, mais que ele desce lá atrás, não papocou junto. Ele pensava que era ele que estava tonto, porque ele começou a balançar. Por quê? Porque o cupim foi lá e fragilizou uma das partes da madeira da estante. E assim, amado, muitas vezes acontece dentro da nossa casa. A gente não se apercebe, o cupim está trabalhando, e quando a gente vai ver, amados, tem uma parte da nossa casa, da nossa família está estragada. E agora, para recuperar? Como é que a gente faz, amados? Nós estamos vendo essa sociedade desse jeito. O cupim deu, meu filho, estragou, amados, a família, está aí o resultado. O resultado é que nossa sociedade está, uma sociedade retardada, uma criminalidade sem fim. E quando você vai entrevistar uma dessas pessoas, você vai ver o contexto familiar. Pode ver, é tudo a mesma coisa. Vem de uma família totalmente lacerada, uma família totalmente desequilibrada, e é exatamente essa situação que está acontecendo. Por quê? Porque é a forma de Satanás trabalhar. Demônio agindo ali, como são os cupins. Amém? Então, amados, o provérbio diz que com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência, com discernimento é que você pode realmente consolidar. A igreja, amados, eu tenho trabalhado isso, e nós estamos com 6 anos aqui. Nós saímos de um kitnet, o Senhor trouxe para a gente para esse palácio aqui. A igreja tinha poucos membros, continua, nós estamos trabalhando. Mas da forma como que a igreja está crescendo, nós já temos que trabalhar esse crescimento. Porque, amados, senão é como um bolo que começou a crescer, de repente murchou. Você fala, estava tão ótimo, estava tão bonitinho, por que murchou? Houve alguma coisa na construção, alguma coisa na receita que não deu legal e ele murchou, ele voltou de uma forma que você não queria. Assim é a igreja também. Então, amados, nós estamos trabalhando já juntamente com a liderança, de que forma nós vamos agora consolidar a igreja. Exatamente isso aqui. Consolidar, ou seja, tornar uma igreja sólida. Amados, uma vez um pastor chegou para mim e eu disse assim: e aí, rapaz, como é que está a igreja lá? Não, pastor, a igreja é como a maré. É como a maré. Tem dia que está cheia, tem dia que está seca. Tem dia que está cheia, tem dia que está seca. Eu digo: como é que é isso? Mano, eu não sei se é problema meu, tá? Até agora eu não fiz um teste assim psicológico para saber, né, a minha sanidade, tá? Não fiz um teste não, mas eu acho que eu não estou tão ruim assim não. E aí, amados, dentro daquilo que eu conheço a palavra de Deus, e que isso nós estamos estudando aqui na terça-feira, eu não vejo uma igreja movida por uma maré. Em Atos aqui, quando
O povo se converteu com uma pregação de mais de 3.000 pessoas. A maré aqui era todo tempo crescendo. E o Senhor ia acrescentando. De 3.000 foi aumentando. Não tinha esse negócio de seca enche. Como é que é isso? E aí, amados, eu só posso detectar uma situação da igreja. Uma igreja que não está trabalhando, amados, a consolidação das pessoas que realmente têm compromisso com a igreja, têm compromisso com Deus e têm compromisso principalmente com a palavra. Aí gera uma igreja maré, que uma hora está seca, uma hora está cheia. Eu não concordo com isso, eu não aceito que já coloquei aqui de Deus. Senhor, a minha igreja não é um mar. O mar é muito bom, dou bom valor ao mar, mas está lá no cantinho dele. Aqui não é o mar, para a gente estar vivendo de maré. Amém? Amém. Vivemos em um tempo, amados, de um caos nas famílias. O mundo, a carne e o diabo têm destruído muitos lares. Talvez você esteja aqui representando uma família que, infelizmente, Satanás teve a oportunidade de entrar. Ele encontrou uma brecha e, quando muito não, uma porta é aberta, escancarada. E aí, meu filho, ele fez um destroço na sua casa, sua família. Mas eu quero dizer para você essa noite, você não está aqui por acaso, você não veio ouvir essa palavra por acaso, porque o Deus amado que está aqui neste lugar, é um Deus que constrói, é um Deus que edifica, é um Deus que restaura, e é um Deus que glorifica a sua casa. Amém? Você crê nisso? Amém? Pois não se sinta derrotado. Eu não estou pregando aqui para você sair derrotado, eu estou pregando aqui para você sair mais do que vitorioso em Cristo Jesus, crendo que você e a sua casa servirá ao Senhor. Você tem que determinar, é a palavra de Deus, é ela que vai fazer efeito na sua casa, não é aquilo que o mundo diz, nem que Satanás está dizendo aí, é aquilo que a palavra de Deus diz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? O mundo mudou os valores da família, nega os princípios da palavra de Deus. Está lá em 1 João 2, 15, 16. Coloca aí, gente. 1 João 2, 15, 16. O que é que diz 1 João 2, 15, 16? Diz: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, arrogância da vida, não provém do Pai. Mas de onde? Aí que está o problema. Mas não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Os pais que estão aqui, amados, qual é a maior dificuldade? De fazer com que os seus filhos entendam isso. Eu sei, eu sou pai. Foi uma batalha grande. E para mim, amados, se tornou, não sei como de vocês, eu sei que batalha é batalha. Mas a minha era complicada, porque eu morava dentro da igreja e meus filhos dentro da igreja. Eu morei 11 anos. Meus filhos, quando chegou lá, tinham 8 ou 9 anos, aí 18, 17 anos. E a batalha contra o mundo. Por quê? Porque mora dentro da igreja, e daí? Não é só porque mora dentro da igreja. Meu filho tem que morar, tem que fazer com que Jesus more dentro do seu coração, aí faz diferença. Que morar dentro da igreja não só resolve. Se resolvesse era muito bom, de correr aqui para dentro e pronto, estava resolvido. Não é. E aí essa minha batalha era grande, porque tinha a escola. E aí, amado, você tem que trabalhar contra a informação, porque eles vão aceitar, amado, aquilo que os seus amigos dizem, aquilo que os alunos das escolas dizem, os seus amigos de escola dizem. Não, teu pai está muito ultrapassado, ixi, é crente, aí começa. Aí o mundo oferece, né, amados, esse tipo de estilo de vida. Resultado, uma família fragilizada, uma família, amada, onde o confim começa a trabalhar. O homem, amados, tem separado o que Deus ajuntou. E o diabo tem destruído muitas famílias em suas mentiras. Em meio a tanta destruição, parece que o trabalho de edificar nunca termina. Precisamos estar sempre restaurando algo que foi abalado. Não podemos parar de reconstruir a família, como eu disse. A família, amados, é como uma obra. É como uma construção de uma casa que, depois de todo o trabalho, amados, nós trabalhamos muito aqui nesta igreja para chegar até o ponto que chegou. Mas está precisando de manutenção. A gente tem aqui, acho que 7 meses por aí. Está precisando, já temos que pintar o piso novamente. As portas precisam de manutenção, a calçada está rachando. Então, a família é assim, não esqueça, não é fez e pronto e acabou, não, é manutenção, e a manutenção da família, amado, é
todo dia. Amém? Se você se esquecer, amados, se prepare, porque tem áreas que vai começar a ser destruída aos poucos, e você descansou. Não podemos, amados, cruzar os nossos braços. Sabe? A proposta de Satanás, meu filho, é destruir a família que Deus construiu. Foi Deus que construiu a família, homem e mulher. Foi Deus que construiu para que ele se reproduzisse e se tornasse uma família. A propósito, casal é uma família? Não. Casal é um casal. Para que seja constituída uma família, precisa ter filhos. Amém? Amém. Então, amados, o que Satanás faz? Não precisa ter filho, não. Faz o seguinte: vai ali numa loja, lá no shopping, tem lá aqueles bonecos reborn. Aí você compra um bonequinho daquele reborn que é muito parecido com um bebê. Pronto, você vai criar aquele bichinho, vai dar de mingau a ele, e se possível, amado, agora também, você vai conseguir até atendimento no posto de saúde para os bonecos reborn. Chega lá, tem lá também um doutor reborn lá, que não faz nada, que não fala nada, que não pode receptuar, e você pronto. Amados, que miséria é essa que nós estamos vivendo? Que retardamento de mente é essa, amados? E o pior é que eu vi que estão tramitando leis. Como é que tem, amigo? Tanta coisa para se resolver, tem tanta coisa séria na Câmara dos Vereadores, no Senado, tanta coisa séria, e aí por causa dessa onda que vem agora, meu Deus, eu não vou nem dizer a palavra que eu quero dizer, mas por causa dessa onda agora de pessoas que se deixaram mais se enganar, sai mentira de Satanás. Olha, é muito mais conveniente, né? Cuidar do boneco que nunca cresce. O bichinho não chora, o bichinho não faz cocô, não mija. Você não gasta com fralda, bota um e fica lá, cai tempo. Que coisa é essa, amados? E aí, amados, por acaso, cadê o feedback do relacionamento? Tu vai falar com esse boneco, ele vai dizer papai, mamãe, chora. Não, mas as pessoas estão aceitando isso. Em outros países, amados, as pessoas estão se casando com robôs. A era agora é de robôs. Então, dentro de casa agora tem um robô, um empregado robô, se bem que hoje em dia, né? O robô está roubando o trabalho do povo, porque também o povo quer trabalhar, mas aí vai se relacionando. Teve um jovem no país aí que foi para o casamento com uma boneca desse tamanhozinho. Uma boneca. Meu amigo, o que é que Satanás está fazendo com a mente das pessoas? Mas tenha cuidado, porque esse pensamento, ele quer entrar na tua casa, na tua família. Ele está anulando, amado, o ser humano naquilo que Deus disse lá em começo de Gênesis, quando depois que Adão e Eva não tiveram mais permissão de morar no paraíso, não era ainda no plano de Deus, no tempo de Deus, mas já que eles atropelaram as coisas por causa do pecado, Deus disse agora, está aí a terra, tudo que tem é de vocês, agora vocês se multipliquem. E como é que dá para se multiplicar, amados? Se relacionando, homem e mulher, não tem outra forma. Ele diz agora, cresçam, se multipliquem e dominem sobre tudo que é da terra. Foi essa a ordem que Deus deu. Satanás está dizendo, não precisa se multiplicar não, como um boneco para lá com um rebordezinho, vai lá, vai fazer a mesma coisa. É isso que ele está dizendo. E está aí a nossa sociedade, as matérias e matérias, pessoas já preocupadas, políticos estão fazendo leis para que mais bonecos não tenham direito no SUS. Se tem, a gente tem, rapaz. A gente paga imposto, paga tudo, chega lá na fila, não tem mais vaga não tem mais ficha não. Aí o boneco chega e vai passar na minha frente. Tem prioridade? Que desgraça é essa de mundo que nós estamos vivendo, amado? Meu filho, sabe o que é isso? Jesus disse, Satanás é o príncipe desse mundo. O mundo jaz, vive no maligno. Mas nós, amados, não podemos aceitar mais coisa na nossa casa. Amém? Amém. E aí, amados, como edificar uma família? Como é que a gente faz para edificar uma família? O que é que a gente precisa para a gente construir uma família? Para construir uma casa, para fazer reforma? Primeiro, você vai precisar de material: cimento, tijolo, areia, e é o pior, que essas coisas é mais fácil. Depois, o pior que tem, mão de obra. Vai arrumar um pedreiro. E pior ainda, um servente. Pelo menos aqui onde nós moramos é complicado, já é dor de cabeça. Mas material é mais fácil. A gente compra e manda entregar, o pessoal manda entregar. Se bem que está questão de entrega também, misericórdia. Mas o problema é mais fácil. Mas aí você arruma uma pessoa que possa fazer o serviço do jeito que você quer. E você pagando. E aí o ajudante, esse aqui piorou mesmo, tá certo? Então, mas nós precisamos de material para fazer isso.
Para edificar a família é do mesmo jeito. Amém? Para edificar a família, como é que a gente edifica? Primeiro, vamos aprender algumas características para edificar um lar. Primeiro, edificada por Deus. Mateus 7, 24, 27. Nós acabamos de ler aqui, tá? É pelo meio do quê? Palavra. A família, amados, foi criada por Deus. Gênesis 1, 27. E por isso o Senhor, o primeiro interessado em abençoar e edificar a família foi o Senhor. O homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Jesus diz aqui, ó, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as... Esse é o problema da igreja hoje. Como eu tenho batido aqui na tecla, eu tenho passado para alguns aqui e eu vou mudar esse negócio. Eu não quero ninguém aqui assistindo o culto. A pessoa chega para mim, pastor, sou da igreja tal, um dia eu vou assistir o culto. E é exatamente isso que a igreja está fazendo. Assistindo. Amado, presta atenção no que é assistir. Não é bebendo água não. Tu está lá em casa, a tua vontade de assistir um filme hoje. Pá, até assiste o filme. Assiste o filme. Assistiu. Depois deitar e acabou-se. Amados, mas a igreja não é assim. A igreja, amados, ela não é algo, não tem pessoas passivos. A igreja conta com pessoas ativas. Pessoas que, você só tem olho, só tem ouvido, só tem olho. Jesus diz aqui, olha, portanto, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Prática da palavra de Deus. O que é que está acontecendo? Não precisa praticar. Vamos para a igreja. Eu estou indo para a igreja, estou indo para a igreja tal, estou indo para a igreja tal, estou indo para a igreja tal. A gente nem sabe se está. Mas eu não quero que pessoas, preste atenção, tá? Eu sou exigente. Sabe por que eu sou exigente? Já disse, os que mesmo que estão aqui na igreja já sabem. Sabe por quê? Porque, amados, eu vou prestar conta da sua vida. E por isso que eu cobro. Porque Deus vai perguntar. Cadê fulano de tal? Está falando da sua igreja. Quando foi que aconteceu com ele? Eu sei não, Senhor. Ele estava. Eu vou dizer isso para Deus. Foi o que Caim fez. Depois que ele matou Abel, o Senhor perguntou para ele: Caim, cadê teu irmão? Por acaso eu sou tutor dele? Ou seja, eu tenho responsabilidade sobre a vida dele? O Senhor disse: tem. Portanto, amados, se o meu não tem, imagine o pastor. Pastor, o Senhor chega para mim, esse rapaz é agora, dia do juiz, me chama. Pastor, amém, que eu, glória, aleluia, fogo. Te entreguei 80 ovelhas. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Cadê elas aqui? Ixi, Senhor, é complicado, porque se eu peguei, e aí eu fiz uma festa, eu fiz tanto evento, Senhor, fiz um evento, olha, fiz um evento lá, convidei isso aqui e tal, mas aí, o Senhor sabe, eu fiz a minha parte. O Senhor vai dizer, serve inútil. Está nas palavras. Serve inútil. Eu deixei você para cuidar das minhas ovelhas. Não foi para estar dando entretenimento para ela, não. Eu não deixei a minha igreja. Não foi para você estar dando pirulito para eles, não. Está se entretendo, não. Eu deixei para você cuidar das minhas ovelhas. Portanto, amados, eu sei que eu tenho esse desígnio na minha vida. O Senhor me chamou para cuidar das ovelhas. Tem um velho que não gosta de ser cuidado? Tem. Acha ruim? E eu pode achar, pode não ser. Eu vou continuar cuidando. Quer você não quer, não quer. A não ser que você soma, eu apresento a Deus. Eu digo, Senhor, tem uma ovelha aqui que não quer ser cuidado, está rejeitando, e aí quer ficar, como é que eu faço com ela? Ou o Senhor quer fazer? Melhor o Senhor fazer. Aí Deus faz. Sabe o que ele faz? Ele tira daqui, como ele fez já. O Senhor já fez. Tinha uma ovelha aqui, amado, que não queria nada com nada. E ainda pior, ainda ficava tentando aqui, mexer com as outras ovelhas aqui, trazendo aqui as coisas dela. Eu digo, olha, Senhor, que fulano de tal, já conversei, eu amo essa pessoa até hoje, amo essa pessoa, nunca destratei na minha vida e nem vou. Eu amo sinceridade de coração, só assim, o que não está dando certo. Você está escolhendo uma nova coisa do Senhor. Aí o Senhor diz, pô, está certo, deixa comigo. Tchau, sai, em nome de Jesus. Por outro canto aí que você possa escolher que aqui é o lugar do ver que escolher o rebanho. Amém? Amém. Então, amados, Jesus diz, aqueles que
ouvem e praticam a palavra de Deus. A igreja está só ouvindo. Quem vai assistir culto, ele não vai para praticar, ele só vai para assistir. Ele não sai da igreja. Os que praticam, eles saem da igreja. Amados, os que saem da igreja, os que vêm para a igreja, ouvem a palavra, mas os que têm o desejo de praticar, eles saem incomodados. Essa palavra foi para mim. Estava falando no meu coração aqui, olha, ardeu no meu coração. Deus falou comigo. Amados, Deus quando fala, Ele não fala para ninguém ouvir não, Ele fala para ouvir. Ele fala porque você está precisando ouvir exatamente aquilo que Deus tem. E quando a gente vem para a igreja, mas pelo menos é assim que aconteceu comigo. Eu entendi, eu digo, hoje eu vou porque eu sei que Deus vai falar para mim. Hoje eu vou porque Deus tem uma palavra para mim. Mas eu não, a igreja vem para assistir, a igreja assiste o louvor, assiste a pregação, vai-se embora, a vida continua a mesma coisa. Igrejas, amadas, que se comportam assim, Satanás está aplaudindo. É assim que eu gosto. Da outra estava ministrando na igreja, ou lá na vigília. Deus colocou no meu coração para você prestar atenção. Amados, aqui no Brasil, nós estamos, está acontecendo perseguição à igreja? Não. Lá no Oriente Médio, sim. Porque é uma igreja que ouve a palavra e pratica. E a igreja está sendo perseguida. Igrejas destruídas lá no Oriente Médio, irmãos sendo encarcerados. Tem 70 mil amados no campo de concentração. Tem irmãos amados que passam o dia todinho no almoço, sabe o que é? Um punhado de milho. Essa igreja está perseguida porque é uma igreja, amados, que ouve e coloca a palavra em prática. Mas, amados, aqui no Brasil estamos sendo perseguidos pelo quê? Temos liberdade de pregar, tem as portas evangélicas e tal. Sabe por quê, amado? Satanás não precisa mexer naquilo que está fazendo a diferença no reino dele. Uma igreja que só assiste a palavra de Deus, amado, não faz diferença no reino de Satanás, porque as pessoas continuam a mesma coisa, a vida não muda. Não há, amados, uma impertinência da parte do Espírito Santo dizendo, ó, tu tem que ajeitar essas tuas palavras aí. Amados, vem cá. Você já foi incomodado pelo Espírito Santo por aquilo que você falou? Porque eu sou. Esses dias, amados, eu fiquei incomodado pelo algo que eu falei, eu não queria falar, eu não sei como é que essa palavra saiu da minha boca. Foi uma expressão minha para uma irmã aqui da igreja. Cheguei e disse a expressão, aí eu disse, meu filho, detectou aqui de palavras que eu não devia pessoal. Fui dormir quieto. Eu disse, Senhor, eu resolvo isso. Esperei, dia do culto, mano, quero falar com você. Passou. Cheguei aí, irmã, disse, olha, irmã, você lembra que eu falei tal? Foi, se eu falei isso, tal, não foi problema. Muito. Eu não deveria ter falado essa palavra. A irmã chegou, não, pastor, não tem problema. Eu digo, tem. Se o Espírito Santo me incomodar, é porque tem problema. Ele não vai incomodar quem não está com problema. Tem problema sim. E amado, eu quero pedir perdão. Não, pastor, eu preciso desse perdão. Amados, quem tem o Espírito Santo, amados, é incomodado. É incomodado aquilo que se veste quando vai no espelho. Você olha e diz, o Espírito Santo está legal. Não, tá não, pode ser. Esse negócio aí está. Não, mas está tão bonitinho. Tá, mas não presta. Não é para você. Vou fechar esse negócio. Vou fechar um negócio ali e tal. O Espírito Santo. Olha. Amados, você olha. Mas é tão bom a gente ter o Espírito Santo. Ele livra a gente de tanta besteira que a gente faz na vida da gente. Para quem dia faça. Amados, uma vez. Sabe o que é essas coisas que a gente acha que Deus não se incomoda? Que Deus não está preocupado? Mas Deus está preocupado com todas as áreas da tua vida. Eu fui comprar um tênis. E já saí uma certa hora. E eu vou lá em Fortaleza. Fui até hoje. Na última shopping lá. Fui lá. Fui comprar um tênis. Já estava apressado para fechar. E eu sou resolvido com uma coisa. Para mim, eu, se eu pé 40, eu preciso experimentar. É 40, eu gosto de ver uma roupa da média, pronto, não precisa não. Meu convite assim dentro. E aí, amados, a vendedora trouxe, esse aqui, eu digo, esse aí, experimente, não precisa não, pode embalar ela. Amados, quando ela trouxe o tênis, o Espírito Santo tocou meu coração. Não leve. Você acredita nisso?
Eu fiquei incomodado. Mas eu tive pena da vendedora, porque eu tenho pena de vendedor de calçado, principalmente quem vende calçado para mulher. Porque, amados, eu não sei, a mulher daqui, mas a minha que ela está na sala, está ouvindo. A minha, mas pelo amor de Deus, é muito seletiva. Meu filho, o pobre vem com aquela ruma de caixa, e sobe que sabe, quando tem a elevador para andar, mas vem com aquela ruma de caixa, pobre, aquele grupo estudando para vender um par de sapato. Né? Aí chega e bota outro. Aí toma de meu Deus, eu morri, né? Digo, rapaz, é porque, né? Cada qual, né? Tem os seus cada quais. E aí a mataja, quando termina, gostei não. Aí, não, vou levar isso aqui, quando chega em casa, leva, no dia vai sair, cadê a chuteira nova? Não gostei não. Como é que? Aquelas 400 caixas que o rapaz trouxe. 3 horas dentro da loja para escolher um par de sapato. Não gostei não. Vou para o bazar. Misericórdia. Foi comigo que tem essa história. Mas aí, amados, o Espírito Santo disse, não leve, não compre. Eu, com pena da moça, que agora ela foi lá em cima desse marcar sapato, porque ela trouxe um dono, eu digo, pode levar. Levei. Cheguei em casa, guardei o tênis, foi no dia, fui calçar. Botei o tênis, é bonito, estava botando o pé, calcei, mas quando eu olhei, o bicho estava com defeito. Estava descolando. Eu digo, isso é este indivíduo aqui, novo, você está descolando, mas quando eu andar um quarteirão com ele. A mulher estava descolando. Aí lá vai, eu ter que ir lá no outro bairro longe, para trocar esse tempo, uma complicação do mundo do Espírito Santo. Eu te disse, eu te avisei que não era para lá. Aí eu disse, eu sei, Espírito Santo, é que eu estava com pena da vendedora. Tá vendo, amados? Mas quando o Espírito Santo falava, não tenha pena de ninguém. De ninguém. Sabe o que é que você faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Obedece. Obedece quem tem juízo. Não é não, amados? Ele com certeza queria me poupar daquelas viagens que eu dei para tentar trocar aquele tênis. E o desgosto? Não tinha mais prazer. Então, amados, nós precisamos, amados, ser movidos pela palavra de Deus e ter um bichinho chamado Espírito Santo. Amém? Amados, uma família edificada na palavra de Deus, ela não se abala porque a sua fé está firme em Deus. Salmo 125:1, o que é que diz aí, Eugênio? Salmo 125:1. Eita Deus! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Permanece para quê? Mas se a gente só cantar e não colocar em prática, o monte de Sião continua lá. Mas não acontece a palavra na tua vida, na tua casa. Sabe por quê? Porque você só cantou da boca para fora, você não tomou posse. Precisamos, amados, aprender que a nossa família só pode ser edificada na rocha se nós tomarmos posse da palavra de Deus. E a palavra de Deus, amado, diz para você, para a sua casa, para a sua fé: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, forever. Amém? Quero que você saia daqui hoje. Quero que você saia daqui hoje fortalecido pela palavra de Deus. Bote uma fé na sua casa e pratique a palavra, porque tu vai ver como ela faz efeito. Primeiro, edificada por Deus. Amados, precisamos ter uma casa edificada pelo Senhor, amém? Segundo, essa casa precisa ser fechada para o mal. Não podemos abrir a porta da nossa casa para o mal, amados. Êxodo 12, 21, 23. O que diz aí, hoje? Êxodo 12, 21, 23. Êxodo 12 diz assim, olha: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifique-o para celebrar a Páscoa. Pegue um feixe de isopo e molhe no sangue que estiver na bacia. Passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre
na casa de vocês para matá-lo. Não permitirá. Sabe por quê? Porque essa casa, amados, ela está ungida, ela está protegida pelo sangue de Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu lá no Egito, amados. Essa casa estava protegida. Quando o povo de Deus, amados, foi sair do Egito, celebraram a Páscoa e o sangue do Cordeiro foi passado nas portas da casa, protegendo de todo mal. Agora você precisa passar sangue na porta da sua casa? Não. Isso aqui, amados, foi algo literal que precisou ser feito. Porque o sangue já foi derramado de Jesus Cristo. Você precisa tomar posse da obra de Jesus na cruz do Calvário. Fechar as portas para o mal da sua casa. O mal que quer entrar, amados. Palavras que não podem ser entendidas na tua casa. Você sabia, amado? Você já leu esses livros de batalha espiritual? A gente pensa, amado, que é besteira. A gente tem essa mania de muitas coisas, não, essa é besteira. Eu vi, amado, num podcast aí desse David aí, acho que ele era ex-bruxa, alguma coisa dessa espécie. E ele falando, amados, que exatamente tem demônios que eles se alimentam. Ele se alimenta de palavras malditas. Sabia disso? Nós não podemos permitir isso na nossa casa. Mas depois que o Senhor me converteu, porque a gente não se converte não. Porque se a gente se convertesse, Jesus morreu na cruz de besta. Mas não é o Senhor que faz essa obra. E depois que o Senhor me converteu, amados, eu não suporto ouvir palavrão. Dói nos meus ouvidos. Não me agrada. Na minha casa, amados, meus filhos, os caminhos, ouviram a palavra e disseram, mas não fale palavrão dentro da minha casa de jeito nenhum. Eu estava na casa da minha sogra. Chegou um rapaz lá, certo que ele estava meio tubiscado, já conheceu ele de muitos anos. E ele chegou lá e entrou na sala, a gente estava na sala, estava a televisão ligada lá no show lá, acho que no louvor, não estava vendo lá no evento gospel. E aí a gente estava aqui com minha esposa, minha sogra, ele chegou na sala, perguntou para o filho dela estava lá dentro, ele já conhece muito tempo lá essa família, já foi da igreja, se converteu uma vez, se desviou, estava dentro de estoso. Aí a Maria estava lá e falou, não sei o que, e disse um palavrão. Meu amigo, meu Deus. Eu disse para ele, eu cheguei para ele e disse, olha, você respeite essa casa aqui. Você respeite essa casa quando você entrar. Não era minha, não era minha sogra, meio posta. Mas sogra, não é sogra, é mãe, sogra. E aí eu, amado, fiquei indignado com aquele palavrão que ele disse na sala. Você está pensando o quê, rapaz? Quando você entrar nessa casa aqui, você fecha essa sua boca porca. Eu pensei, disse dele, e ele ficou indignado. Ele disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, você não tem nada para dizer para mim, eu que tenho para dizer para você. Você tem vergonha na sua cara. Aqui é a casa da minha sogra, é uma senhora de respeito, é crente. Você não entra aqui com uma lavão com essa sua boca porca. O rapaz ficou indignado comigo. Aí veio, aí falou algumas coisas aqui, depois me abraçou, me deu um beijo. Mas, amados, como é que você permite? Como é que você permite isso? O mundo está acostumado. Ele está acostumado com isso, porque isso é o alimento dele. Os demônios se alimentam quando você permite que tais palavras, amados, possam habitar dentro da sua casa. E depois você não sabe o que é. Que está acontecendo isso, está acontecendo dentro da sua casa, se você está indo para a igreja, se você ora, se você lê a Bíblia. E daí? O demônio, amado, não quer saber disso não. Enquanto tiver alimento para eles, eles estão lá. Sabe por que a casa tem barata? Porque tem alimento para ela. Porque quando tiver mais barata, ou quando tiver mais comida para elas, eles não entram na sua casa. O que ele vai fazer lá se não tem o que comer? Eu acho que barata vai estar dentro de uma casa, um inseto está dentro da casa, se eles vão morrer de fome? Não, eles são de besta. Mas enquanto tiver alimento, vai entrar rato. Rato, que as gatinhas estão na sua casa para quê? Para comer. Se não tiver alimento para elas, não vão entrar. Os demônios é do mesmo jeito. Amém? Feche o mal. Feche a porta para o mal na sua casa. Não permita ninguém. Porque a gente às vezes é tão interessante. A gente respeita Deus, mas respeita uma fura da sua casa, seu primo. Meu amigo, meu pai, minha mãe já sabe. Eu não quero nem saber. Respeito, amo, sou apaixonado pelo meu pai e minha mãe. Respeito. Nunca disse desse dia. Mas vê a coisa. Você não vem falar palavrão dentro da minha casa, não. Você não vem estar dizendo mais palavras. Corto logo. Aí a gente respeita as pessoas e desrespeita o Senhor. E você quer que a sua casa seja uma casa de bênção? Não, meu filho.
uma cervejinha, vou botar na geladeira, não tem problema não, que eu vou beber. Não! Porque a minha geladeira é consagrada ao Senhor. Tudo que eu tenho é de Deus, é consagrado ao Senhor. Eu não vou permitir que droga montando dentro da minha casa. Muito mais vai gerar, pessoal. A gente abre muita concessão para as coisas deste mundo, para dar satisfação ao povo, porque não quer desagradar fulano e tal. O problema é seu, se quiser entrar mais na minha casa. Se porque não respeita o Senhor, o meu pai, minha mãe e o meu irmão não quiserem na minha casa, o problema é deles, eu estou olhando por eles, sou apaixonado, vou lá, converso com eles, não tem problema nenhum. Mas se não quiserem na minha casa, porque essa conduta, você acha que o problema é seu, eu não vou desagradar o meu Senhor. Então Paulo diz, antes, agradar a Deus, do que agradar os homens. Mas a gente agrada os homens, não tem problema não, isso e aí vai. Depois não sabe, porque você que está colhendo maldição na sua casa. Porque tem alimento para eles. Feche a porta para o mal. Não permita que tal coisa possa entrar na sua casa. Não podemos deixar nosso lar desprotegido. Precisamos fechar nossa casa contra toda influência maligna. Esta proteção vem por meio de Jesus, que nos livra da ira vindoura. Podemos fechar nossa casa para todo mal através da vida de oração. Mateus 6,6. Feche sua porta para todo mal. Amém? Amém. Terceiro ponto. O que é que a gente precisa para edificar a casa? Primeiro, palavra de Deus, o próprio Deus. Segundo, fechar a porta para o mal da nossa casa. Terceiro, nós precisamos de quê? A sua casa precisa ser um lugar de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A sua casa vai você ser revestida de alegria. Lucas 15, 8 e 9, o que é que diz ele? Lucas 15, 8 e 9 diz: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma lâmpada, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando encontra, reúne amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Sobe aí. Amém. Essa mulher estava alegre por quê? Porque ela perdeu uma certa quantia de dinheiro. Por que ela se alegrou? Porque ela achou. Amados, precisamos entender que a nossa casa, madeira cheia de alegria, é quando verdadeiramente achamos a presença de Deus, encontramos a presença de Deus. Essa é uma lógica que eu senti figurado, a aplicação, tá? Quando Deus, amados, restaura nossas vidas, ficamos alegres. Salmo 126, 2, o que é que diz aí, gente? Salmo 126, 2. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este. Até nas outras nações. As pessoas é para perceber: rapaz, a casa dessa irmã é diferente. Essa casa aqui tem paz, essa casa tem alegria. Por quê? Porque o Senhor, amados, habita nessa casa. Amém? Deus quer transformar todas as coisas em nossas vidas e nos dar a sua paz em nossos corações. O desejo do Senhor é que a família viva feliz. Salmo 128, 6. Palavra de Deus, amados. Cumpra-se a palavra de Deus na sua casa. Profetize a palavra de Deus. Salmo 126, 6. Começa primeiro aos 6. Salmo 128, perdão. 128. Do 1 ao 6. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, amados, que o temor do Senhor é o princípio. Cadê o temor do Senhor? Cadê o temor do Senhor na tua casa, amados?
Precisamos, amados, atrair o temor de Deus para a nossa casa. Porque, amados, uma casa que habita o temor de Deus, amados, é uma casa revestida, é uma casa alegre. Porque, amados, os frutos do trabalho vão fluir, amados, e eles vão ser a 30, 60 e assim por um. Por que há essa escassez no nosso lar? Por que há escassez na nossa casa? Amados, eu fico muito feliz quando as pessoas vão lá em casa e não querem ir embora. Eu fico muito feliz, amados, muito feliz com isso. Não estou trazendo glória para mim mesmo, porque isso é do Senhor. Assim é para ser o seu lar. As pessoas é para entrar lá, amados, e fazer questão de não querer ir embora. Não é porque você oferece um bom café, não é porque ele tem tudo bom de meu nome, não. Amados, as pessoas precisam da presença de Deus. E quando ela chega na sua casa, e ela sabe que a presença de Deus está lá, ela não quer ir embora. Porque, amados, todos desejam a presença, todos desejam a presença de Deus. Apenas Satanás desviou de seus propósitos. E eu fico muito feliz, amados. Tem irmãos, amados, que são crentes no Senhor. E eles passaram um tempo lá em casa, inclusive nós vamos ter esse casal abençoado aqui, tá? Em junho nós vamos ter aqui um evento, tá? Para os casais, e esse casal abençoado vai vir aqui ministrar. É uns irmãos que nós conhecemos há muitos anos lá, nós crescemos juntos lá na igreja. E, amados, eu me lembro muito bem que eles foram lá para casa, e eles passaram o final de semana lá em casa. Deus, só pode ser Deus. É Deus, é Deus. E quando esses irmãos, amados, eu me lembro, isso está muito, já há alguns anos, porque eles têm compromisso, lá em Fortaleza, está com uns, acho que 2 anos que eles vêm lá em casa. Amados, eu me lembro muito bem quando eles entraram no carro, se despediram da gente. Eles foram os dois chorando. Chorando. Eles foram embora chorando. Temos 2 filhos na fé. Os irmãos aqui conhecem, Vicente e Silvana. Eles vão lá em casa para a semana, quando eles vão embora, eles começam a chorar. O meu irmão e a minha cunhada, no tempo da pandemia, vinham passar uns 2 dias, passaram uma semana. Quando eles foram embora, eles chegaram lá no Tem Bezerra, minha cunhada chegou com o meu irmão e disse assim: estava vontade de a gente voltar, e eles começaram a chorar no carro. Amados, assim é para ser uma casa, lugar de paz. Lugar de paz, amados. Não é porque a minha casa é casa de pastor, mas é porque a minha casa é consagrada ao Senhor. Você precisa honrar com a casa, com a presença de Deus. Você precisa honrar com a casa, amados, com a santidade de Deus. Você precisa honrar sua casa, amados, com o poder do Espírito Santo. E aí, amados, não vai ser pela força do seu braço que você vai convencer as pessoas. Não vai ser pela força do seu braço que você vai tentar convencer o seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua prima, seu tio. Não vai ser. Vai ser pela presença de Deus. É a presença de Deus. É o poder de Deus. É o poder do Espírito Santo que vai transformar a vida das pessoas. Você entrou essa noite nessa igreja. E quando você entrou essa noite neste lugar, eu disse para o Senhor: Senhor, esses que estão entrando aqui, é porque o Senhor está trazendo. Nós não podemos fazer isso, Senhor, o que o Senhor está fazendo. Mas uma coisa eu posso fazer, Senhor. Eu posso amar eles. Eu posso amar e devo amar. O apóstolo Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Eu disse essa noite para o Senhor: Senhor, esse poder é teu de trazer aqueles que eu tenho orado. E eu disse: Senhor, tem mais. Tem outras pessoas que precisam ir para esse lugar, mas é o Senhor que vai fazer. Mas uma coisa, Senhor, eu sei que eu posso fazer. Eu vou amar todos aqueles que entrar, e é com o amor do Senhor, não é comigo. Amém? Amém. Deus espera que você e sua casa sirvam ao Senhor, mas acima de tudo, atrai a presença de Deus para a tua casa. E sabe como que você vai atrair? Amados, honrando ao Senhor. Honre a Ele, pague o preço. Porque muitas pessoas não honram, você sabe por quê? Porque não querem pagar o preço, porque não querem desagradar fulano A, nem fulano B. Não, é porque eu não quero ser grosseiro, amados. Antes, agradar o Senhor do que agradar os homens. Não é ser crente grosseiro, pelo amor de Deus, nem
ignorante, nem estúpido, de jeito nenhum. Você tem palavra de amor na sua boca. Fale a palavra de Deus, profetize a palavra de Deus, amado, que com certeza vai fazer a diferença. Agora, uma coisa eu digo para você, amado: não seja besta, porque não tem escrito na sua mente aqui, na sua testa, otário, crente besta, porque as pessoas pensam que a gente é assim. Pode fazer o que quiser na nossa casa, dentro da igreja, que não, os crentes são tão bonzinhos. Negativo. Você tem uma autoridade, meu filho. Vocês conhecem como eu estou falando aqui. Eu tenho uma autoridade quando eu falo, porque essa autoridade me vem do Senhor. Para honrar a casa dele, para honrar a minha casa, eu tenho que colocar minha autoridade. Tenho que exercer a autoridade que Deus me deu, meu filho. Amém? Pois faça isso, e o seu lar vai ser bem sucedido. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, que eu quero orar com você essa noite. Eu sei que aqui tem representantes de família, de lares. Eu sei que tem alguns aqui que já conversaram comigo sobre a situação que está na sua casa. Eu tenho intercedido pela sua casa, eu tenho intercedido pela sua família, mas eu quero dizer uma coisa: tem algo, amados, que só você pode fazer, Deus não vai fazer. É tomar uma decisão de honrar a sua casa, de honrar o seu lar. Essa decisão é sua, porque a partir do momento que você fizer isso, você vai abrir uma porta para Deus entrar. Você vai colocar um tapete vermelho e dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com toda a estrutura. Ei, glória a Jesus. Eu quero que você saia daqui tomando posse da palavra de Deus. Você faz assim como Josué. Josué era um líder, foi colocado como líder de uma grande nação, uma nação que infelizmente não entendeu o que era honrar o Senhor. Eles viram sinais, prodígios e maravilhas, mas não entenderam o que era honrar a Deus. E o primeiro princípio de honrar o Senhor é com santidade, de servir ao Senhor. E Josué chegou de um ponto culminante da sua liderança com o povo de Israel, para entrar na terra prometida. Mas ele sabia mais que para tomar posse daquilo que Deus já tinha dado, precisava uma decisão dele e do povo. Mas ele chegou para o povo e disse assim: olha, hoje o povo de Israel está aqui diante de mim. Eu quero dizer algo aqui para vocês. Vocês precisam tomar uma decisão hoje, para que venhamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu. É de que não sei se vocês ainda vão continuar querendo servir a esses deuses que aí estão, querendo ainda continuar na escravidão que esses deuses têm colocado esses povos aí. Mas eu quero dizer para vocês essa noite, eu quero dizer para vocês hoje, diante de uma nação, milhares de pessoas, eu quero dizer uma coisa para vocês: olha, isso é coisa de quem consagra a sua casa, é coisa mais de quem tem autoridade sobre a sua casa. Ele diz: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você possa dizer essa noite: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus amado, eis aqui a tua palavra, Deus, que foi lançada essa noite. Pai, tomamos posse de tudo aquilo que foi ministrado, para que verdadeiramente não só ouvintes da tua palavra, como Jesus acabou de dizer, mas nós queremos ser prudentes. E uma casa edificada sobre a rocha, ela precisa ser, amados, alicerçada pelo poder da palavra, colocada em prática na nossa vida. Começa por nós. Assim sendo, ó Deus, esse aqui, representante de lares, de famílias que estão aqui nesta casa, muito obrigado, meu Deus. Nenhuma aqui está por acaso, não veio por acaso, veio com certeza direcionados, trazidos pelo poder do teu Espírito, para eu ouvir exatamente o que eles ouviram essa noite. Assim sendo, meu Deus, que seja o teu poder sobre este lugar, sobre os lares que aqui estão. Pai, eu sei que alguns ficaram em casa, aqueles que ainda não te conhecem, ainda há uma incredulidade no coração, se há uma corrente que precisa ser quebrada, se há cadeias que precisam ser abertas, Pai, que no nome de Jesus, nós tomamos posse, Pai, dessa noite, sobre os lares que aqui estão, e sobre aqueles que aqui estão, possam profetizar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando o Senhor entra, o Senhor traz cura, traz libertação. É uma casa firme na rocha, onde o vento sopra, onde as águas vêm, onde vem terremoto,
mas não consegue abalar essa casa, porque ela está firmada no Senhor, que é a tua palavra. Por isso, muito obrigado, meu Deus. Tomamos posse dessa edificação que foi feita esta noite, essa construção, essa reconstrução espiritual, Pai. E eu creio, Pai, não só por aquilo que foi profetizado sobre este lugar, mas eu creio, meu Deus, sobre os propósitos de orações que têm sido levantados, que há testemunhos aqui, que vai acontecer o agir de Deus, que já está acontecendo. Por isso, muito obrigado, meu Deus. Nós glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Pode ser, amados.